Bom dia, estamos no dia 108 de leitura da Bíblia. Começaremos com Atos, capítulo 7, versículos de 1 a 22. A defesa de Estevão. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: Castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos e o faraó veio a conhecer a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Hamor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Deuteronômio, capítulo 29. O 4º discurso de Moisés. Deus faz nova aliança com o povo. São essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles em Horebe. Moisés mandou reunir todo o Israel. Então lhe disse: Vocês viram com os seus próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas. Mas até o dia de hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Quando chegaram a este lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para lutar contra nós, e nós os derrotamos. Tomamos a terra deles e a demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo dos Manassitas. Portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Hoje todos vocês estão diante do Senhor seu Deus, os chefes das tribos, os anciãos e os oficiais, todos os homens de Israel, as crianças, as mulheres e os estrangeiros que se encontram no arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entrem na aliança do Senhor seu Deus e no juramento que hoje o Senhor seu Deus está fazendo com vocês,
para que hoje os estabeleça por seu povo e ele seja o Deus de vocês, como ele lhes prometeu e como jurou aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que faço essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações, os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, e viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não está disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e o seu zelo se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele. E o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. O Senhor os separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então a geração vindoura, os filhos que vierem depois de vocês e os estrangeiros que virão de terras remotas verão as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido. Verão toda a terra abrasada com enxofre e sal, de modo que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Sim, todas as nações verão isso e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque abandonaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles foram e serviram outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Com a ira, indignação e grande furor, o Senhor os arrancou da sua terra e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio, capítulo 30. Promessas de misericórdia. Quando todas as coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor seu Deus os lançar, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês, seus filhos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que a seus pais. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. O Senhor, seu Deus, porá todas essas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo, vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno. O Senhor, seu Deus, dará a vocês abundância em tudo o que fizerem, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto da terra, e os beneficiará, porque o Senhor voltará a se alegrar em vocês para lhes fazer bem, como se alegrou nos pais de vocês. Se derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, se vocês se converterem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma,
Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. A vida ou a morte. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Jó, capítulo 18. Segunda fala de Bildade. A terra será abandonada por sua causa? Então Bildade, o surita, tomou a palavra e disse: até quando você andará à caça de palavras? Considere bem e então falaremos. Porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? O fim do ímpio. Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão, e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo. A armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado aos reis dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão os seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão das trevas e o afugeitarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus.